Nós vamos começar a retomar os trabalhos agora e o Sérgio Thyssen vai falar sobre do arrependimento à reparação, esse é o tema dele, e nós vamos até o meio-dia, ele tem 1 hora, então seja bem-vindo, Sérgio. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Um pouquinho mais alto. Bom dia. Agora sim. Muito bem. Nós estivemos juntos ontem à noite, conversando sobre um outro tema. E antes de nós começarmos este estudo agora de manhã, de novo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite que nos foi formulado pelo Gilmar, pela Juliana e agradecer essa bela oportunidade de convivência e de conhecer a todos vocês, de conhecer os queridos amigos desta região de Minas Gerais, os muitos trabalhadores que deram origem a este evento que beneficia a todos nós. Queria agradecer a presença, vamos dizer assim, mesmo virtualmente, daqueles todos que estão mundo afora nos assistindo esta manhã e participando com interesse dos nossos estudos deste evento. Muito bem, o nosso tema agora pela manhã, ele é diferente de ontem, mas tem toda uma relação com aquilo que nós vimos na noite anterior, não é? Em que nós fizemos uma espécie de um retrospecto sobre a nossa realidade, a realidade do planeta Terra, como um mundo de provas e de expiações. De tal maneira que todos nós temos, como espíritas, uma noção melhor agora do que nós tínhamos até então a respeito de nós mesmos, da nossa realidade, das características espirituais do nosso mundo. Nós, ou vamos dizer, o conjunto daqueles que vivemos na Terra, o conjunto como um todo, portanto, nós tínhamos vivido, e muitos vivem até hoje, sem aquelas noções que nos dão propriamente uma ideia um pouco mais próxima da realidade de que mundo é esse, que realidade é esta, por que as coisas são assim. Ontem, por exemplo, nós nos lembrávamos de algo que nós chamamos o princípio da solidariedade entre os mundos. E a ideia de que existem processos cíclicos evolutivos de cada orbe, que faz parte propriamente da vida universal. Ontem nós nos lembrávamos de Sírius e as suas relações com a Terra. Nós nos lembrávamos de Sírius no sentido de que aquilo que não pôde permanecer em Sírius foi levado a viver em Capela. Nos mesmos moldes, aqueles que não puderam permanecer em Capela vieram para a Terra e estão aqui entre 40 mil e 100 mil anos, procurando fazer aqui o que não conseguiram fazer lá, longe daqui. Nós também nos lembramos que por uma ideia de programação divina e que tem a ver com os espíritos crísticos que dirigem propriamente as humanidades e os orbes como um todo, a ideia de que a Terra vive um momento especial. E este momento especial, que é chamado desde o livro A Gênese, pelos espíritos da codificação, como transição planetária, tem a ver
com a ideia de que nós estamos mudando de realidade. Não pensemos, claro, que é uma mudança de uma hora para outra. É algo gradativo, é algo que demandará um tempo longo, o tempo necessário para que as coisas aconteçam, porque elas vão acontecendo, dependendo do livre-arbítrio de cada individualidade, num prazo mais ou menos longo, até que este processo se conclua e mais adiante, então, nós possamos viver uma ideia aqui mesmo de um mundo em vias de regeneração, quando estaremos abandonando ou deixando para trás uma época muito especial, que sempre foi especial para todas as humanidades e não, naturalmente, vem como algo especialíssimo para a nossa realidade, para a humanidade que nós constituímos na Terra. Então, quando nós trabalhamos a ideia do arrependimento até a reparação, vale a pena nós nos determos na noção de que isto é para um mundo de provas e expiações. Um mundo, como vimos ontem, em que nós encarnamos aqui porque viemos de diversos lugares diferentes ao longo de milênios da nossa história, porque não podíamos continuar onde nós estávamos. E a Terra foi reservada por aqueles que dirigem o sistema solar, por aqueles que dirigem em âmbitos ainda de maior elevação e importância, esferas muito mais amplas da vida universal. Trazidos todos nós para cá, para que nós cumpríssemos aqui, porque de certa maneira, aqui sendo como que um mundo hospital, nós, almas ou espíritos enfermos e necessitados de um determinado segmento de processo evolutivo, o fizéssemos aqui. Lembrando, como ontem, ninguém vem para cá, a não ser escassos missionários legítimos, que não sejamos nós aqueles que necessitamos desta realidade para vivermos uma recuperação que não tínhamos feito ainda. Então, a realidade da Terra ainda é muito mais um planeta como que um hospital, um grande hospital, mas ao mesmo tempo, como vimos, lembrávamos ontem, um grande educandário. Então, esse processo que inclui, vejam só, quando nós contrariamos as leis de Deus em qualquer questão, questões mais simples, moderadas ou bem complexas, quando nós fazemos as transgressões pelo uso do nosso livre-arbítrio, naquela questão na qual nós nos envolvemos, é como se houvesse uma estagnação evolutiva. E aí, como nós já vivemos milênios incontáveis, experiências multimilenares na Terra e antes de vivermos aqui em outros orbes, nós estamos vindo para uma nova encarnação, que é a atual, por exemplo, com toda uma série de pendências evolutivas. Por isso que nós ainda vivemos muitas dificuldades. E essas pendências, no sentido evolutivo, elas têm a ver com os nossos erros antigos. Na época em que nós contrariávamos, muito mais do que hoje, as chamadas leis divinas, que estão muito bem colocadas no Livro dos Espíritos, para um conhecimento formal das individualidades e da humanidade inteira, daquela época da codificação até o tempo necessário para que todos tomassem conhecimento a respeito. E com o conhecimento fizéssemos aquilo que nos cabe, que é implementarmos o nosso processo evolutivo. Cada questão que nós contrariamos, nós, como que vivendo a tal estagnação, nós vamos precisar de 4 etapas.
Qual é a primeira? Para que possamos progredir naquilo que nós agimos mal, que nós escolhemos aquilo que era, vamos dizer, um caminho equivocado, uma ação má. A primeira questão é o arrependimento. Lembrando, aliás, que este arrependimento, ele pode ser feito ainda durante a encarnação. O que é muito típico, mas dia menos dia, mais década menos década, qualquer um de nós, diante daquelas questões que nós agimos de uma maneira errada, nós podemos nos arrepender. E o arrependimento é como que uma manifestação de primeira grandeza que vem de aspectos educativos, vem de benefícios externos a nosso favor, mas que tem a ver com algo que precisa brotar de dentro de nós mesmos, por uma escolha pessoal. Nós podemos adiar tudo, porque a vida é eterna. E nós, cada um de nós, somos como que donos da nossa realidade. De tal maneira que o que acontece é que muitas vezes o arrependimento, ele só vai vir no mundo espiritual. Quando, vamos dizer, desvencilhados do corpo físico, pela questão da desencarnação, a nossa visão se amplia. E a nossa visão se ampliando, nós temos mais chances de nos darmos conta daquilo que nós fizemos num aspecto particular, muitas vezes em muitos deles, num grande somatório, que fazem com que nós estejamos agora no mundo espiritual com tais características, muitas vezes com características de sofrimento. E a realidade da vida após a morte, muitas vezes é a condição que nos favorece para que nós possamos entender que aquilo que fizemos nesta ou naquela reencarnação é algo que nós não deveríamos ter feito. E o arrependimento, então, abre caminho para as outras questões que nós teremos que viver mais cedo ou mais tarde, a partir das nossas escolhas pessoais. Portanto, o arrependimento é algo como um marco na vida de um processo evolutivo das individualidades espirituais, podendo acontecer do lado de cá ou do lado de lá. Até porque estarmos aqui ou estarmos lá é uma mera continuação do processo evolutivo. Se nós agimos mal quando estávamos encarnados ou quando estamos agora encarnados, quanto mais cedo vier o arrependimento, melhor para a nossa recuperação. Mas também é verdade que nós também podemos agir mal estando na erraticidade, criando dificuldades ainda maiores para nós, porque erramos diante das possibilidades de relacionamento de cada um de nós com os demais espíritos desencarnados, como nós estávamos ou estaríamos. Mas, ao mesmo tempo, desencarnados agem muitas vezes de maneira obsessiva, persistente, gerando dificuldades para encarnados. E isto também merecerá, em algum momento do processo evolutivo, arrependimento do mesmo modo. O segundo aspecto da evolução a partir do tal arrependimento, qual é? É a ideia da expiação. Por quê? O que nós aprendemos com Kardec? Mundo de provas e expiações, não é verdade? De tal maneira que expiação é sofrimento. E nós não nos referíamos ontem, um pouquinho hoje pela manhã, à ideia de um mundo hospital? De onde vem o nosso sofrimento? Daquele sofrimento que nós não temos ideia da origem, dos nossos erros, na vida atual ou em vidas anteriores. Como foram muitas, a ideia é de que as coisas foram se avolumando e as pendências kármicas foram deixadas para as vidas futuras, como, por exemplo, agora, a vida que nós temos.
De tal maneira que, pela medicina, nós temos milhares de enfermidades. Muitas delas do ponto de vista biológico, somático, físico, de tal maneira que nós temos doenças as mais variadas, e nós temos para cada doença, para cada doente, situações de graus mais leves, moderados ou severos. E o sofrimento acompanha a doença. E o caráter expiatório das doenças na humanidade que nós somos é algo que sempre aconteceu, porque nós estamos como mundo de provas e expiações há milênios já. De tal maneira que esta é a nossa realidade, que não é a realidade de outras humanidades vizinhas do próprio sistema, o sistema solar ao qual nós todos pertencemos. De tal maneira que este caráter expiatório significa que nós adoecemos na Terra, encarnados, tanto de doenças clínicas como uma infinidade de doenças mentais. Hoje nós vivemos grandes desafios. 37% pela Organização Mundial de Saúde da humanidade que vive aqui é doente mental. Isso é mais do que um terço. É de um terço para a metade. Claro que existem doenças mentais de maior gravidade, mas, por exemplo, o Brasil é o campeão do que nós chamamos de distúrbios de ansiedade. De todos os países da Terra, o Brasil é o que tem o maior número de doentes. De tal maneira que tudo isto tem a ver com o nosso passado. Todo sofrimento, a partir das mais variadas enfermidades, tem a ver com o descumprimento nosso, pessoal e de responsabilidade intransferível em relação aos ditames das leis de Deus. Então, o processo expiatório é inevitável. Posso brincar? Alguém poderia dizer, mas olha, eu acabei de vir de um check-up e o meu clínico me pediu todos os exames. Sabe aquela expressão, bateria de exames? Isso é completamente inadequado, medicamente falando. Mas é uma coisa que acontece. Sabe quando o doutor faz aquelas cruzinhas? E a gente, como paciente, quanto mais cruzinhas ele pede, mais satisfeitos nós ficamos? Porque temos a sensação que vamos ser inventariados por dentro, não é? E muitas vezes com exames de imagens, ressonâncias, tomografias, ultrassonografias e assim por diante. A ideia é de que às vezes então fazemos todos os exames e o médico recebe aquilo tudo quando nós não abrimos o envelope antes. Por quê? Distúrbio de ansiedade, fazendo a estatística da organização, de tal maneira que a gente quer saber logo os resultados. Mas vamos dizer, mesmo que os resultados sejam bem normais, isso não quer dizer que daqui a 6 meses ou 2 anos nós não estejamos às voltas com uma patologia muito grave. Por quê? Porque uma coisa são exames que detectam aspectos no corpo. Outra coisa são aspectos do perispírito, onde tudo que nós fizemos de errado, ali está. Não é no sentido apenas de memória profunda, que de certa maneira também é perispiritual, ou tem a sua parte no perispírito, mas a ideia de que toda a nossa realidade está sendo exteriorizada a nível do perispírito. Querem ver uma coisa para daqui a 2 décadas? Nós vamos ter ressonâncias ou tomografias computadorizadas que vão mostrar o perispírito. E aí a medicina muda para além do que já está mudando hoje, com as questões do espiritismo. De tal maneira que se nós pudéssemos ter uma investigação dos nossos perispíritos, nós íamos ficar muito preocupados. Por quê? Porque toda a nossa história está nos nossos perispíritos. E vocês acham que a nossa história foi como? Não é? Nós nos demoramos nessa realidade em função do quê? De muita coisa que foi feita de maneira equivocada, das quais nós não nos desvencilhamos. Lembrando uma outra ideia, expiação, sofrimento, doença
Tudo isto é fundamental no processo evolutivo, para espíritos como os nossos. Mas sofrimento não paga dívida. Essa é uma questão. Nós poderíamos pensar assim: as pessoas sofrem muito, então estão resgatando. Não estão. A ideia qual é? O sofrimento, a expiação, nos dá uma ideia do valor da dívida. Mas quem paga, quem quita a dívida é o terceiro item. Qual é o terceiro item? É a reparação, que se dá pelo trabalho, pela dedicação, pelo amar e pelo servir, como os espíritos nos explicam. Aí sim as coisas vão sendo quitadas gradativamente. Então não nos iludamos com a ideia de que sofrimento vai reparar tudo, porque quem repara é a reparação. E a reparação significa toda uma mobilização diferente para, a partir do arrependimento e muitas vezes de vivências expiatórias, que nós tenhamos nas vidas sucessivas a oportunidade de fazermos aquilo que vai permitir que nós coloquemos em ação as potências das nossas almas para diluir tudo aquilo que foi feito em prejuízo nosso a partir das transgressões às leis de Deus. E se nós comentávamos num breve resumo que nós teríamos 4 etapas, esta quarta vale bombom. Vocês lembram de ontem? Fiquei devendo meia dúzia de bombons importados. Não foi? Quem não veio ontem perdeu. Perdeu. Não é? Ficamos até meia-noite quase com a aquiescência do Renato, não é? Trabalhando essas questões. Então, a primeira caixa de bombons de hoje, quem é que me lembraria ou poderia talvez aventar o que seria a quarta etapa? A primeira, então, arrependimento. A segunda, a expiação, ligada nitidamente ao sofrimento. A terceira, que é a mais linda, nós diríamos, que é aquela ideia das pessoas se dedicarem no mundo físico e no mundo espiritual, porque a vida, no fundo, é toda uma mesma vida. Como o nosso colega William comentou agora há pouco na sua brilhante palestra, a ideia de que nós continuaremos os mesmos e com as mesmas questões e necessidades logo ali, quando nos dermos conta de que desencarnamos de novo. Então, qual seria a quarta etapa? Eu vou dizer de novo: quem disser errado é quem vai trazer os bombons. Geralmente a minha mala volta cheia de caixinhas para casa. Por causa disso, cuidado com as respostas. Também a gente não precisa ser tão rigoroso assim, né? Mas a ideia qual é? É a ideia de nós, naquilo que nós fizemos de errado, nós, num planejamento reencarnatório, que às vezes é para a mesma vida, porque quando nós dormimos, nós estamos como que desencarnados por algumas horas. Estamos no mundo espiritual, podemos muito bem ser auxiliados em tudo aquilo que possa nos remeter a um progresso mais acelerado. Lembram disso? Nós estamos na matéria, estamos, mas nós nunca deixamos o mundo espiritual. Estamos sempre lá. Tanto quanto os desencarnados que já estiveram aqui, eles estão lá, mas estão aqui, vivendo a nossa realidade de um certo modo também, que também é a realidade deles, do passado de cada um e do futuro deles próprios. Pois bem, a ideia qual é? Arrependimento, expiação, reparação e a ideia da prova. Se eu falhei numa determinada questão, diante de um cenário que se delineava à minha frente, eu agi mal, eu escolhi errado. Para que eu possa me dar, por exemplo, como tendo superado essa questão, mais adiante, numa vida qualquer, eu vou me ver novamente nas mesmas circunstâncias. E aí sim, qual será
a minha escolha? Qual será o caminho que eu preferir diante daquelas questões que são próprias para cada um de nós, para que nós então possamos fazer uma escolha oposta, completamente diferente do que a escolha que fizemos naquela ocasião, que significou a transgressão à lei de Deus. Entenderam a ideia? Muito bem, então vamos lembrar algumas coisas aqui para que nós possamos guardar certos aspectos. Quando foi ontem, eu fiquei no primeiro slide praticamente. Eram 118, hoje são 139. Vocês tomaram um bom café da manhã? Vocês estão bem abastecidos? Lancharam, não é verdade? Muito bem, então não há preocupação. Seja como for, a ideia é de nós estarmos nos lembrando da hierarquia dos mundos segundo o Espiritismo. Temos uma musiquinha, eu acho que essa foi por download. Essa é bonita, não é? Bonita. Muito bem, olha nós aqui, ó. Mundos primitivos, já ultrapassamos. 500 mil de anos atrás, na Terra. Estamos por aqui numa ideia de transição para uma alvorada quanto à ideia de um mundo de regeneração, que vai nos exigir milênios para o futuro. Às vezes a gente diz, não, já começamos a regeneração. Podemos até compreender assim, mas não nos iludemos no sentido de que isto será algo que nos ocupará por muito tempo. A ideia de mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Temos aqui uma síntese kardeciana e pelos espíritos da codificação quanto ao processo evolutivo. Outra ideia, somos quantos na Terra? A nossa humanidade, 20 bilhões de almas humanas, fora as subhumanas, os princípios espirituais, como podemos um dia estudar ainda quanto à própria realidade terrena. Todos nós com deficiências morais, reunidas as nossas almas para reeducação e regeneração. Somos encarnados 7,6 bilhões, 12,4 de desencarnados, o que significa, como vimos ontem, quase o dobro. Muito bem, a ideia, para que estamos aqui? Renovação dos nossos sentimentos, reforma íntima, por assim dizer, que é algo colocado sinteticamente, mas é algo simples por um lado, mas é muito complexo e que nos ocupará por muito tempo. E a ideia básica, substituição dos vícios morais pelas virtudes que ainda não possuímos. É simples? É, mas é algo que exigirá imensos esforços de cada um de nós. Eu ia prometer bombons de novo. 7,6 bilhões é uma estatística do lado de cá. Mas de onde vem a ideia de que somos 20 bilhões de humanos? Ontem nós comentávamos isto. Alguém lembra? O silêncio é porque vocês querem que eu prometa bombons. Aí vocês vão se mobilizar. Já percebi, é um mecanismo natural, não é? Eu pergunto, alguém lembra? Emmanuel só ganha meia caixa, porque o título do livro não veio. Vocês ouviram falar de livros astros? 88 livros astros, todos eles publicados pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, todos eles dos autores que vocês conhecem, todos eles livros febianos. A ideia qual é? São livros de cabeceira. Eu posso enviar para o Gilmar e para o Renato a lista dos livros astros, que são como que livros praticamente de leitura obrigatória, como há 2000 anos, como a série de André Luiz, como os livros de Humberto de Campos, como Brasil, Coração do Mundo, como Boa Nova, a ideia de Paulo Estevão. Alguém pode desencarnar sem ler esses livros? Poder pode, mas lembrando que do lado de lá tem mais 210. Então é melhor a gente fazer a parte daqui. Então nós estávamos nos lembrando que livro é? É um livro astro.
roteiro, porque ele viu antes. Muito bem, ele viu, não é? A ideia está ali, ó. Deveria estar. Engraçado, acho que ele pausou. Renato, tenho a impressão que porque eu andei para trás. Então obrigado, Renato. É o livro Roteiro, que é um livro lindo, e no capítulo chamado O Grande Educandário, você é muito estudioso, você andou olhando na internet umas palestras que... Oi? Prestou atenção de ontem. Também a questão da memória. Obrigado, Renato. Então, essa é a capa atual do livro Roteiro, altamente recomendável, como são todos os livros Astros e tantos outros, todos eles pelo trabalho maravilhoso, extraordinário, missionário de Francisco Cândido Xavier. Vamos adiante? Renato, eu acho que aconteceu algo. Porque eu não sei se é o meu aparelhinho. Liga e desliga. Será que é questão de bateria? Agora vai. Não foi. Te empresto. Então, nós estávamos recapitulando algumas questões, de tal maneira que é neste livro em que Emmanuel chama a humanidade terrestre e a terra de um grande educandário, a ideia, portanto, de que nós estamos diante de um longo processo evolutivo. Agora passou. Você quer fazer a palestra, Renato? Eu topo. Obrigado, viu, Renato? Estou brincando contigo. Então, eu quero voltar, ele não volta. Engraçado. Eu vou passar. Então, agora é o próximo. Te agradeço, Renato. Qual é o próximo? Muito bem, então aqui a ideia, a gente tem a nossa noção sobre a vida terrena. Vocês têm ideia o que é essa fotografia? Reparem, vocês estão vendo uma seta? Aquele pontinho é a Terra. Aquelas linhas que vocês veem ali são anéis de Saturno. É a Terra pequenininha, minúscula, puntiforme, onde estamos tantos bilhões de espíritos filhos de Deus. E a ideia de que ampliando nós temos aquela imagem superior à esquerda, aquele planeta onde nós já estamos há tanto tempo vivendo o nosso processo de evolução. Para que nós lembremos, o sistema solar faz parte da Via Láctea. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. E é uma galáxia média. A Via Láctea tem 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha chama-se Andrômeda. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Vocês imaginem o número de orbes e de humanidades, porque tudo é povoado pelos filhos de Deus, de características muito diversas. Nós conhecemos tão somente as nossas características, mas a ideia de que a amplidão do universo é algo que um dia nós vamos conhecer um pouquinho melhor. Seguinte, por favor. Talvez seja pela proximidade, não é? Será que se abrindo um pouquinho a cortina, eu não consigo manter eu mesmo a passagem? Tenta lá para mim, por favor. De tal maneira que as tais etapas... É engraçado. Lembram disso? A noção do arrependimento, o controle, acho que é ele que está passando. A ideia da expiação. É você, Renato? Não. Não? Pode passar.
a ideia da terceira etapa, que é a etapa do trabalho no sentido de favorecer as demais pessoas, a ideia das provas, vamos agir de novo de maneira equivocada ou vamos reagir melhor e vamos então avançar para novas questões. Muito bem, qual a frase mais comumente ouvida no mundo espiritual? Valeria bombons, mas eu passei na frente. A ideia qual é? A ideia é de que a espiritualidade, quando as pessoas desencarnam e retomam a sua consciência após um período de adaptação, dão-se conta da realidade do mundo espiritual, vão dando conta da sua própria condição, há toda uma mudança, vamos dizer, de padrões espirituais e mentais, e a reflexão mais comum, a frase mais observada pelos espíritos mais preparados, daqueles que vão chegando em processos de desencarnação, é o "ah, se eu soubesse". E essa frase, ela se correlaciona com a ideia do arrependimento, daquele arrependimento que só acontece no mundo espiritual. E a ideia qual é? Quando nós vamos vivendo o processo educativo espírita, o processo de evangelização da infância, do jovem, dos adultos, daqueles que estão na terceira idade, todo esse processo que é possível ter início na própria encarnação atual, nós vamos antecipando as possibilidades de nos arrependermos logo, ganharmos tempo e alcançarmos um progresso mais cedo, nós diríamos. Quando nós nos lembramos de Paulo, ele em carta ou missiva aos Gálatas, epístola de Paulo, a de número 6, pois que tudo o que o homem semear, isto também ceifará. A ideia de lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. E a espiritualidade, no âmbito da codificação, chega a nos dizer a importância dos pensamentos, a importância de nós estarmos cuidando daquilo que nós elaboramos pela nossa mente espiritual, porque podemos nos comprometer perante as leis de Deus, inclusive meramente a partir do que nós pensamos, porque dos nossos pensamentos virão as nossas escolhas e as nossas atitudes, as nossas ações. Quando nós olhamos, nós nos lembramos de todo um conjunto de providências, quando grandes missionários no campo da filosofia, da religião, da ciência e da arte, aqueles que estão ali e muitos outros, até que nós tivéssemos a codificação kardeciana. E para que isso tudo? Para que estes espíritos melhores pudessem nos mostrar o caminho, pelos muitos caminhos ou subcaminhos para o progresso da humanidade. E hoje nós somos os herdeiros de tudo isso. E nós estamos, portanto, como que sendo agraciados gradativamente por elementos de instrução para que nós nos libertemos. Estamos há 162 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos e ontem, vocês lembram? Nós comentávamos sobre a ideia de que quando encarnados, todos na crosta, todos na superfície, numa ideia de uma das esferas de vida na Terra. Mas quando desencarnados, qual é a noção? Umbral médio aqui do lado, umbral inferior onde nos moldes esteve André Luiz quando desencarna. A colônia Nosso Lar como uma cidade astralina que significa algo de sonho para quem vive a realidade que nós vivemos, mas ainda assim a colônia Nosso Lar é um umbral superior. Para cima, arte, cultura e ciência, mais alto, amor fraterno universal e mais alta de todas as diretrizes do planeta. A ideia de que para baixo do umbral inferior nós temos as regiões subcrostais, que são a
ainda na realidade atual, as mais populosas da Terra. O que dá uma ideia para nós do tempo que nós ainda teremos que despender como uma grande família, todos entrelaçados, para que nós tenhamos um processo de redenção que beneficie todo o grande conjunto, incluindo muito especialmente aqueles que se demoram nas regiões inferiores. Este é um livro febiano que nós recomendamos, de Mário Frigueri, um autor encarnado, cuja nova edição tem esta capa para ficar uma ideia visual. É quase que uma leitura obrigatória. E aí ele é um autor que faz um trabalho compilatório, buscando elementos da literatura espiritista para que possamos pensar sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações nos moldes do planeta Terra, que é a nossa vida. Eu pergunto para vocês lembram dessa imagem? Quando vocês desencarnarem, vocês gostariam de acompanhar os primeiros tempos do tio André? Não? Pois bem, aqui é uma outra ideia. O André estava aqui, cercado como que de espíritos em condições muito precárias, e ele se viu como um deles. Muito bem, a ideia, isto é um umbral inferior. Vocês imaginem o que é treva superior, média, inferior, e o que é uma zona abissal nas entranhas do planeta Terra. Posso mostrar? Isso aqui, é uma massa de espíritos humanos em regiões inferiores, como aqui. Uma massa compacta de nossos irmãos em zonas inferiores. Por que a gente traz isso? Para nós não esquecermos da realidade terrena. Porque quando olhamos isto, nós vemos que quando estamos, por exemplo, em Minas Gerais, no Brasil como um todo, nós nem imaginamos isso. Mas a ideia qual é? Todos aqueles que exercem a mediunidade, uma mediunidade ostensiva, que fazem parte de reuniões mediúnicas sérias, como instruía Allan Kardec, no dia a dia das reuniões de desobsessão, aqueles médiuns com mediunidades ostensivas e convidência veem isto e muito mais, e descrevem o que vem, e tudo isso vem sendo anotado por muitos dos trabalhadores na seara espírita cristã. Ao mesmo tempo que nós temos outras coisas. Aqui, onde é que nós estamos? Num hospital de nosso lar. Aqui são todos desencarnados, e aqui desencarnados com luminescência, e os que não têm luminescência estão sendo devolvidos para o corpo, porque a noite está terminando, eles foram trazidos para tratamento em hospital de nosso lar e vão voltar para o corpo para o amanhecer do dia seguinte, porque têm merecimento para serem tratados a este nível numa colônia adjacente à superfície terrestre. Tanto quanto a ideia de governo, onde estão os ministros da colônia, especialmente aquela que nós já conhecemos a partir de Narcisa. Lembram de Narcisa? Falando de quem? Bombom. 2 caixas. Importados. Quando André desejava, como médico, ele se apresenta: eu sou médico, fui médico na Terra, posso ajudar aqui. E ele se oferece, muito gentil. E os amigos espirituais mais preparados disseram: André, você ainda não tem condições para exercer a medicina na colônia. E aí ele é enviado para a Câmara de Retificação, e é ali que ele conhece Narcisa. Vocês lembram de Narcisa com a vassoura lavando aquilo que os doentes deixavam pelo chão? Vocês lembram quando Narcisa diz veneranda, André? É uma das ministras, e ela tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem reclamar, sem esmorecer e sem tirar férias. 1 milhão de horas. Por isso, ministra de uma colônia como aquela.
Pois bem, a ideia, ele permanece algum tempo na Câmara e só mais adiante na sua história na colônia que ele vai trabalhar como médico. De tal maneira que aqui uma ideia de algo lindo próprio da colônia Nosso Lar. Não é verdade, nós não lembrávamos ontem, quando nós fazíamos a leitura da obra, se nós não queríamos ir para aquelas regiões inferiores, nós, conhecendo Veneranda, nós não pedíamos a ela a oportunidade de, quando desencarnássemos, nós fôssemos recebidos na colônia? Qual de vocês que não fez isso? Quem leu o livro e não pediu, não conversou mentalmente com Veneranda, pedindo para si e para a família toda, a vizinhança, a sociedade? Uns tinham uma pretensão um pouco maior. A ideia de que isso gerou um grande problema para a Veneranda, porque foram 2,5 milhões de exemplares do livro veiculados, lidos, emprestados. 2,5 milhões de pessoas viram o filme, como lembrávamos ontem, e isso gerou toda uma demanda. É um papelzinho. Muito bem, obrigado, Renata. Então, voltando, obrigado, Renata. A ideia de que eu comentei outro dia, não sei se foi aqui, essa demanda para a Veneranda, ela contratou como que arquitetos siderais para que pudesse ampliar a colônia para receber tanta gente, meio que de uma hora para outra, numa mesma etapa de tempo. E aí os engenheiros disseram, é impossível. E aí surgiu a ideia, não sei se vocês ouviram falar, os puxadinhos de Nosso Lar. Nosso Lar hoje tem milhares de puxadinhos, porque os espíritas entenderam, os espiritualistas, que é melhor um puxadinho em Nosso Lar do que uma mansão nas zonas inferiores. Não é verdade? É mais uma ideia para nós refletirmos. Muito bem, deixa eu ver o que nós gostaríamos de mostrar nesses minutos que nos faltam. Bastou que eu ficasse falando um pouquinho mais. Vamos ver se ele vai. Foi. Muito bem, só para nós voltarmos mais um. É questão de alcance realmente. Aqui. Reparem, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação, e depois a prova. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições para apagar os traços de uma falta. Mas Emmanuel nos dá uma lembrança curiosa. Ele diz, como acontecia nos tempos de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece, vejam só, a advertência dele, no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. De tal maneira que esta é uma ideia, vamos dizer, da realidade do mundo como um todo, não de certos segmentos, que são segmentos que têm buscado já o entendimento novo a partir da doutrina espírita, mas é algo para nós cuidarmos, e é Emmanuel quem nos alerta sobre isto. Muito bem, eu já apertei 4 vezes. Eu queria passar, porque o tempo, eu gostaria de dividir com vocês. Eu acho que o Renato vai ajudar. De novo. Pode ser aqui, Renato. Eu vou tentar, nesses 15 minutos, mostrar para vocês algumas questões. São pacientes, são casos ilustrativos, como eu digo, da medicina da alma. Reparem, esse é um caso lá do Rio de Janeiro, um colega de turma pediatra, ele diz à mãe deste menino, que nasceu muito bem, e este colega pediatra fez sala de parto do nascimento do Miguel, que é este garotinho. E Miguel, ele foi para casa muito bem, com 10 dias começa a apresentar convulsões.
E ele não faz uma ou duas, o que já motivou a ida para um grande hospital no Rio de Janeiro. Foi atendido na emergência, ele fazia 40 crises convulsivas por dia. E aí a mãe, a pedido do colega de turma pediatra, fez contato conosco e nos disse: olha, ele está na terapia intensiva há 40 dias, meio que com risco de vida iminente, e usando, por prescrição dos neuropediatras, anticonvulsivantes de todo tipo, sem sucesso. E ele continuava convulsionando incontáveis vezes ao dia. E aí eu entendi a prioridade, pedi: mãe, me grave um vídeo quando ele estiver em crise, porque existem crises diferentes de convulsões e eu queria ficar mais ciente da questão. E aí o que acontece? Ela me manda este primeiro vídeo. Renato, aperta para mim, veja se o vídeo desta imagem já foi. Aperte, por favor. É aí mesmo, Renato, pode deixar um pouquinho. Vocês estão vendo os movimentos dos olhos? Isso é convulsão. Olha o bracinho direito. Isso é uma crise convulsiva tônica. E ele fazia inúmeras, e ali ele estava na terapia intensiva. E os colegas prescrevendo tudo que a medicina podia oferecer de melhor para ele. Quando eu vi o vídeo e soube da história, levamos o caso para o Centro Espírita. E como nós dizemos nesse tipo de abordagem, nós fizemos assim: abrimos o caso do Miguel. Quando nós abrimos, as médiuns viram imediatamente uma região de África e fomos percebendo o que havia acontecido. Na encarnação anterior, ele era diretor-presidente de uma multinacional de indústria farmacêutica, que está aí no mundo. E ele, por uma questão de ambição, para ficar à frente dos outros laboratórios, ele autoriza experiências com substâncias químicas em pessoas de países africanos pobres, sem o protocolo usual para pesquisa em anima nobile, como nós dizemos, que é a pesquisa em seres humanos. E o que aconteceu? Centenas morreram por causa do uso de substâncias mal testadas antes, por exemplo, em animais experimentais. Vocês entendem? E aí qual é a ideia? As médiuns viram uma verdadeira devastação no país. E as pessoas desencarnaram ainda no mundo espiritual, estando, porque em poucas décadas, em condições deploráveis. E a ideia qual foi? A equipe pode fazer isto muito bem, uma ideia de efeito de campo, possibilitando o resgate e o benefício para todos aqueles que foram vítimas de uma mesma questão. E, na medida que esses campos vibratórios foram projetados para aquele conjunto de desencarnados, os seus perispíritos começam a sanar, eles começam a erguer-se e muda não só a aparência física, mas as condições emocionais, mentais e espirituais. Eles são desligados da criança, que era o adulto naquela ocasião, e são como que levados, resgatados, lembram, para esferas onde nós temos hospitais e postos de auxílio na nossa vizinhança e que nos dão cobertura para atendimentos desse gênero nas nossas reuniões mediúnicas de assistência. Pois bem, e aí o que acontece? 2 ou 3 médiuns, além disto, receberam certas mães ou pais de crianças em que morreram a família inteira com muita revolta contra ele, pela autorização, porque imediatamente as coisas se clareiam e os algozes se tornam aparentes, e ele havia sido um deles. Esses espíritos são devidamente acolhidos, amorosamente assistidos, receberam o que tinham que receber e são também remetidos para as esferas melhores. Pois bem, como ele estava em terapia intensiva e ele não podia vir a ser levado para a casa espírita para receber a fluidoterapia ou o passe terapêutico, a ideia qual é?
eu fui ao hospital conhecer os pais e, estando na beira do leito, fazer a oração, a prece intercessória, como se diz em medicina, e ao mesmo tempo a imposição de mãos, especialmente sobre a cabeça, porque crises convulsivas sempre têm origem fundamentalmente a nível cefálico. Eu estive com eles meia dúzia de vezes, porque o hospital era perto do centro espírita, eu saía de casa mais cedo e ia estar com a criança na ideia de que ele melhorasse para depois, então, ele vir pessoalmente complementar o tratamento. O que acontece? Você pode passar o próximo para mim, por favor? Nem você, Renato? Olha, Renato, volta aqui um instantinho. Essa é a foto dele quando ele vai para casa bem. Pode passar o próximo, por gentileza. Esse é o ambiente que eu encontrava nas minhas visitas. 2 vezes por semana, segundas e quintas, eu tinha a oportunidade de orar e impor a mãozinha a favor da saúde do menino. Ali vocês veem eletrodos, vocês veem que ele tem um tubo na garganta ou na boca, porque ele estava todo o tempo em assistência ventilatória mecânica, típico de uma questão de terapia intensiva com risco de vida iminente. Seguinte, por favor, Renato. Aqui, depois do segundo atendimento. Por quê? Porque com um atendimento cuidamos de várias vítimas, mas sentíamos que era preciso ir além. E que nós fomos além e encontramos mais uma outra cena, num outro país onde a autorização fez o mesmo aspecto em consequência, cuidamos daquelas outras vítimas e eles foram levados para o alto, por assim dizer. O primeiro vídeo após o segundo atendimento é este, em que ele tem uma sonda nasoenteral, mas já está no colo da enfermeira, já como que sem aquelas aparelhagens que ele tinha antes. Segundo, mais adiante. Aqui, 3 dias depois, com uma chupeta diferente que eu não conhecia, nunca tinha visto isso. E ele, se você passar, você vai ver, Renato, que é um filme. Olha ali, E ele já sem convulsões. O que aconteceu? Os colegas deste hospital, eles até hoje não têm ideia do que aconteceu. A única coisa diferente que eles lembram era um médico, um colega deles, que de repente nem fazia parte do corpo clínico do hospital e que ia lá conversar com os pais e fazer uma prece silenciosa e deixando a mãozinha sobre a cabeça da criança. Mas a ideia, eles não têm ideia do que modificou a evolução de tudo aquilo que os médicos colegas conheciam. Seguinte, por favor. Esse é o exame de genética, inteiramente normal, ele não tinha nenhum defeito genético, podia ter como consequência dos seus equívocos anteriores, mas não tinha. Isso tudo foi muito bem testado. Seguinte, por favor. Ele já em casa. E ele nunca mais teve convulsões. E hoje ele só faz dieta e vai no centro espírita, porque agora ele pode. Em que sentido? No sentido de ser recebido pela instituição e receber a continuação do tratamento fluidoterápico. Por que ele teve esta evolução? Porque ficou nítido para os médiuns que ele havia se arrependido no mundo espiritual. E no que ele se arrependera, ele passa a contar com elementos novos a seu favor. Ele viveu um curto processo expiatório. Os pais e a família toda também, porque toda vez que eu tenho uma questão séria de saúde em casa, a família inteira fica como que atingida, comprometida e sofre junto, ainda mais na questão de um recém-nascido. Pois bem, reparem as fases. Arrependimento ele já havia feito. Uma parte da questão expiatória ele viveu já ao nascer. A ideia de poder trabalhar para o bem das pessoas, ele ainda não teve oportunidade. Mas nós estamos como que investindo espiritualmente, oferecendo o que nós conhecemos de melhor, para que ele chegue a alcançar a vida adulta praticamente sadio, para que então ele tenha a oportunidade de trabalhar voluntariamente
a bem de todo um contexto, seja ele qual for. Vocês já imaginaram ele como enfermeira, ou no caso, menino, enfermeiro, pela Cruz Vermelha Internacional, visitando e cuidando de zonas de grandes dificuldades em países africanos, como República Democrática do Congo e tantos outros? Então, a ideia qual é? Como que as coisas podem ser vistas e um conjunto de indivíduos procurarem estar no mundo espiritual e no plano físico para favorecê-los. Renato, mostra mais um para mim, são 27 casos. Muito bem, vou mostrar mais um, no máximo mais dois, se o Renato deixar, não é? Aí o Renato fica numa situação, né, Renato? Muito bem, a ideia, esse é um caso que chegou porque a mãe brasileira, casada com um italiano, a família morando em Roma, eles assistiram um vídeo nosso de uma palestra e nós falávamos de casos. E aí o que ela fez? Ela escreveu dizendo ali, ó, assistiu palestra na internet. Então, é uma criança, é um menino de 9 anos, dentro do transtorno do espectro autista, um caso moderado, eu diria. Eu peço para ela, então, me mandar os vídeos, vocês vão ver os vídeos, dificuldades dos pais, vivendo uma ideia de uma separação iminente pelas dificuldades de cuidar, 3 filhos, sendo uma criança nitidamente autista, que é o Rafa. De tal maneira que ela me escreve pelo WhatsApp: estou sendo invadida por pensamentos suicidas, me socorra, por favor. E aí eu peço, me envie os vídeos e nós vamos ver o melhor momento de abrir o caso. E aí ela também escreve: hoje meu pensamento é eu ou o Rafa nessa existência. Qual é a ideia? Musiquinha à parte. Bonitinha também, não é? A ideia, olha o que ela escreve, olha o sentimento dela. Mãe, pensando do tipo, olha, ou ele ou eu. E o que está por trás disso? A ideia suicida. No sentido dela desistir e deixá-lo só com o pai. Mas, enfim, calma, não aconteceu nada disso. Quando eu recebo o vídeo, mostra para mim, Renato, para o pessoal. Esse é o primeiro. Clica novamente. Esse é o pai falando em italiano com ele. Ele não está com fome, ele não foi maltratado. Pelo contrário, pais muito amorosos, como vocês vão ver. E ele vivendo em vários momentos do dia crises emocionais, sem razão de ser. Passa o próximo, por favor, Renato. E a mãe filmando para me enviar, para que eu tivesse uma ideia, porque a gente funciona sob critério médico. O que é mais grave a gente tem que atender antes. É como uma emergência. Casos mais brandos ficam para depois, o que é natural. O próximo, por gentileza. Esse é o pai. Pode passar o seguinte, Renato. Um passeio de carro. Muito comum a uma espécie de autoflagelação. Seguinte, porque é só para ter uma ideia. Pode passar de volta. A ideia qual é? Abrimos o caso guerra. E ele, um comando de guerra. Ele cumpria ordens, porque há uma hierarquia militar em cenários de guerra. A gente lembra que na Terra nós temos 5.000 anos de história registrada, conhecida, mas temos milênios muito mais para trás, mas não sabemos o que se passou. Mas por esses 5.000 anos, quando você analisa a história, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca. Então, muito do sofrimento que existe hoje é herança das nossas guerras.
em que nós fomos, de alguma maneira, envolvidos nelas, com mais ou menos protagonismo em cada uma. A ideia qual é? Cuidamos de um grande número de vítimas desencarnadas que tinham desencarnado porque quando ele usava do poder de despejar as bombas dos aviões que ele guiava, ele não tinha apenas aquela ideia de lamentar por ter que cumprir as ordens. Pelo contrário, ele tinha todo um ressentimento, poderíamos dizer, todo um ódio pelo exército inimigo. E nos moldes das armas atuais, devastação. 2 reuniões mediúnicas. Numa primeira, dava vontade de chorar pelo que os médiuns víamos do cenário de destruição. Mas há recursos, e como são centenas de vítimas ao mesmo tempo, nós não podemos ocupar a reunião mediúnica trazendo um espírito de cada vez por cada médium, senão nós vamos ficar 1 ano cuidando de um mesmo contexto. Vocês entendem? Então existem modalidades e recursos para cuidar de um aspecto coletivo de sofrimento. Isso tem a ver com a física moderna, isso tem a ver com o efeito de campo, isso tem a ver com amor, isso tem a ver com substância que nós podemos utilizar derivada do fluido cósmico universal no sentido de favorecer esses conjuntos de sofrimento. Muito bem, aí o que acontece? Ela escreve aquilo ali depois do atendimento. Questão de 10 dias depois. Eu recebo pelo WhatsApp. Num primeiro momento ela diz: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão. Mais adiante ela escreve de novo, sem a gente pedir: olha, agora mais 2 outras semanas do Rafa sem crise. Isso, para quem viu o seu filho ter crises desde sempre, é uma coisa completamente inusitada. De novo, os colegas não têm ideia do que aconteceu de verdade. Ele foi totalmente investigado, o caso ficou mesmo dentro do espectro autista e ele hoje é tido como curado. A ideia qual é? Ele também se arrependera no mundo espiritual, diante do que ele percebeu que havia causado. E a partir disso, o caso acaba chegando a um grupo que pode ajudar amplamente o tal contexto, porque nem todos conseguem, porque nós somos ainda muito poucos no âmbito dos trabalhos espíritas, mediúnicos de um modo geral, num planeta que é imenso, num certo sentido, com, vamos dizer, inúmeros países, múltiplas cidades, culturas diferentes e assim por diante. E o espiritismo e o movimento espírita está avançando, mas precisa avançar muito mais para que essas coisas se multipliquem e esses processos sejam gradativamente revertidos. Mostra o seguinte: o que acontece? Não aperta de novo não, Renato. Eu fui convidado para estar na Itália e eu programei um evento de medicina e espiritualidade com os amigos de lá em Padova, que é uma cidade italiana. 250 pessoas dentro desse grupo, médicos, profissionais de saúde e espíritas. E aí eu pedi, Fabiana, que é o nome da mãe, me faça um vídeo então com ele bem. Você está dizendo que ele está bem? E aí ela grava esse vídeo e me manda. Pode voltar atrás, por favor, Renato? Desculpe o trabalho. Reparem, ele está bem diferente dos outros vídeos. Será que vai? Vai. Um carro muito velho. Tira um pouco. Via a mamãe. Como é esse papo? Cadê a mamãe? Vai mandar um beijo. Mandou. A pedido da mãe, mas mandou. Muito bem, e aí naquele evento na cidade de Pádua eu mostro, como estou mostrando aqui, o antes e o depois. E aí o que acontece? Ela vem da cidade dela, que é Roma, para Pádua, para assistir o evento. E numa certa altura, ela vem ao nosso encontro, pede licença no final, e ela dá o testemunho dela como mãe.
falando do seu filho para todos que estavam ali assistindo aquele encontro de trabalho. Seguinte, por favor, Renato. Essa é ela. Antes, sério? E ela me manda, eu não pedi, mas é ela, vocês vão ver que realmente é ela comemorando, não é, o sucesso da recuperação do seu filho, que havia gerado todo um conjunto de anos de preocupação e agora vivia uma nova fase. Em função do quê? Tratamento espiritual. Por que tudo aconteceu favoravelmente? Arrependimento. Seguinte, por favor. No encontro éramos eu e ela. Reparem, ela ali não parece a da figura? Não é quase igualzinha? Eu podia ter ficado fotografado com o desenho, dava igual, não é verdade? Mais um último caso e nós terminamos. Antes, isso é a mãe pedindo para ele mandar um vídeo ou registrar algo para nós. Vejam ela falando. Tio sou eu. Seguinte agora, último caso. Posso contar? Austrália, Sydney, viajamos lá algumas vezes para lá, foram 6 na verdade. Numa altura eu estou em casa, me liga uma brasileira chamada Viviane. E a Viviane, acho que era melhor pausar um instantinho, Renato, por favor. A Viviane me diz assim: doutor Sérgio, eu lembro que o senhor fez uma palestra e eu tenho um filho chamado Mateu e agora eu estou grávida. E eu acabo de vir do ultrassom do acompanhamento pré-natal. Eu estou com 7 meses de gravidez e o médico que fez o ultrassom me diz: olha, ele tem uma dilatação dos ventrículos laterais na cabeça que eu nunca vi. E ela fica muito sensível e, por assim dizer, nervosa, ansiosa. Chega em casa com a recomendação de procurar neuropediatras, mas antes lembra, e pela internet, na verdade, ela faz contato por telefone, conta a história, eu digo: olha, temos que cuidar disso. E abrimos o caso, não dela como gestante, mas do nasciturno, do bebê. Quando nós entramos, guerra do Vietnã, e ele piloto de caça americano. E aí, outra devastação. Qual é o procedimento? Cuidar dos irmãos que sofreram as consequências da guerra. Podia ser uma guerra medieval, como volta e meia acontece. Abrimos um contexto de alguém e vamos nos deparar com uma questão muito antiga. Mas muitas das crianças de hoje vivem como que remanescentes de coisas recentes, como também era o caso dele. O procedimento é o mesmo e as coisas evoluíram, como vocês vão ver. E eu peço, Viviane, me manda os vídeos dele para eu ter uma ideia, porque eu não sei o que está acontecendo. Fizemos um primeiro atendimento, cuidamos das vítimas da guerra. Ela não fez mais contato. Quando ela fez o segundo contato por Skype, ela já diz: olha, o menino nasceu, e ele nasceu muito bem. Eu e o pai, que é o Thales, brasileiro também, nós notamos que agora, no 11º dia de vida, ele faz movimentos que nós nunca vimos. E aí eu digo: registre o vídeo e me mande. Então esse é o vídeo do 11º dia. Vejam como é que é isto. Por favor, Renato. Reparem os movimentos da cabeça, dos olhos, dos braços. Isso é completamente anormal. Os colegas lá não sabiam o que é isto. Na verdade, isso é, reparem, isso é uma movimentação involuntária por causa de doença da cabeça, de áreas próximas aos ventrículos laterais que estavam muito dilatados no nascimento. E aí, quando eu olhei, eu disse: olha, temos que abrir de novo. Por quê? Porque agora eu tenho algo mais palpável, além de uma mera criança que estava em desenvolvimento intrauterino fetal. Pois bem, passa o próximo, por favor, Renato. Pode clicar, por favor.
No mesmo dia ou no dia seguinte, mais um vídeo. Porque quando a gente pede vídeo para a família, para eu poder ter uma ideia melhor, a família às vezes manda 10. Porque eles têm a impressão de que quanto mais imagem, quanto mais informação, e faz sentido, mais nós podemos entender o que está se passando e acionar os mecanismos de auxílio, né? Muito bem, então o que acontece? Nenhum colega de Sidney, entre os neuropediatras consultados, pôde estimar o que era isso. Vocês lembram de doença de Parkinson? Muito comum, é uma doença do sistema extrapiramidal. Existem outras, coreia, balismo, distonia de torção e etc. Isso é algo completamente inusitado, mas que envolve o mesmo sistema, porque são movimentos rítmicos, com uma frequência específica e involuntários, envolvendo a cabeça e os membros superiores. Pois bem, abrimos de novo outra guerra. Um grande conjunto de vítimas. E aí me ocorreu, e por isso eu incluí esse caso hoje, me ocorreu de fazer algo diferente. Porque Sidney fica do outro lado do mundo. O fuso horário do horário de Brasília para Sidney são 13 horas, é igual ao Japão, que são 12. De tal maneira que nós fizemos o seguinte, coisa que já tinha sido feita antes algumas vezes. Nós trouxemos o espírito, agora dito a alma, deste garotinho de Sidney para agir no médium no Rio de Janeiro ao meu lado. E aí ele se apresenta, anjo tutelar, Dr. Bezerra, espíritos protetores que conhecem tudo isso, o trazem naturalmente desdobrado e ele então comparece, não como um bebê com esta idade, mas como um adulto jovem. E de novo eu lembrei do caso porque quando conversamos com ele, veja, dialogamos pela mediunidade com alguém reencarnado em Sidney precisando de ajuda. E aí nós conversamos vários aspectos durante uns 15 minutos e ele se mostrava nitidamente arrependido. E aí nos deu a ideia de nós fazermos algo. Quando nós trouxemos o menino, na verdade trouxemos a sua alma, o seu espírito, vocês ouviram falar de ideoplastia? Doutrina espírita, não é verdade? Temos vários autores célebres que cuidaram disso a partir de atividades com médiuns notáveis ao longo da história da doutrina espírita no mundo. E aí o que eu fiz? Como médico, eu sei o que é um cérebro do ponto de vista de anatomia e fisiologia. E aí eu crio, através da ideia de ideoplastia, um cérebro novinho, do tamanho da cabecinha que eu conhecia pelos vídeos. E a ideia qual é? Com todas as características de um cérebro inteiramente normal. E aí, quando nós vamos, junto da espiritualidade, formando esse cérebro como que ideoplástico, ele começa a ter luminescência por uma contribuição que vem do mundo maior, desejando investir naquilo que estávamos procedendo. Por isso nós o trouxemos, não só pelo diálogo fraterno. E aí nós colocamos esse cérebro impecavelmente normal, justaposto ao cérebro que estava pertinho através do médium que estava trabalhando. Consegue entender? E aí o que acontece? Eu digo para ele, olha, nós vamos concluir a nossa conversa, nós vamos te levar de volta para casa, junto da sua família, em segurança, a mesma segurança com a qual você foi trazido aqui, e em breve nós vamos nos ver. E aí ele adormece ainda na reunião e é conduzido de volta e vai acoplar lá do outro lado do mundo, a partir de providências da espiritualidade. Seguinte, o que acontece? O primeiro vídeo, olha a idade dele, é a mesma idade, dias depois, é o primeiro vídeo depois desse segundo atendimento. O primeiro ele estava sendo gestado, lembram? E esse é o segundo. Olha o olhar dele como mudou. A banheirinha de casa, as mãos da Viviane e o pai filmando, que é o Thales. Não dá vontade de levar para casa? Sempre que eu vejo, eu digo, por que eu não fui buscar?
Reparem o olhar dele como é completamente diferente. Terminado o banho no spa de casa, o próximo vídeo, por favor. Ele já vestidinho, sendo como que filmado novamente. Pode apertar, por gentileza. Demora um pouquinho. Isso. Eles vão, para ficar bem na foto, eles vão mexer na cabeça e vocês vão ver um bocejo pós-banho. Vocês veem como é outra criança? É a mesma, mas numa outra condição. Em diferença de dias. Seguinte, Renato, por favor. Vejam isto. Eu pedi, porque os colegas de lá pediram um novo exame de imagem do cérebro. E reparem lá em cima, esse exame agora é da cabeça, feito em 9 de maio de 2014, para comparar com o do 20 de março. E olha o que diz o exame. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmica são normais. O seio sagital superior está pérvio. Ou seja, a mudança não é apenas das manifestações clínicas. Houve mudança biológica, mudança a nível do corpo físico, a partir de algo, claro, é um conjunto de providências, mas vocês entendem o que a ideoplastia, vamos dizer, colocada a serviço dessa fronteira linda entre a medicina comum com a espiritualidade pode permitir? Seguinte, por favor. Ele não mora na Austrália? Mostra o próximo, Renato. O pai que me ensinou a surfar. De tantas vezes que eu fui até depois dessa oportunidade. Seguinte, por favor. Essa foi a última vez, tem 2 anos. O próximo, por favor, é um vídeo também. Seguinte, pode clicar. Quem diria? Este é Luca. No parquinho, lá em Sydney. Nós já éramos como que conhecidos, ficamos amigos e sempre que eu estou na cidade, de alguma maneira, nós nos encontramos. Às vezes eu durmo na casa deles. De 2014 para cá. Seguinte, por favor. Muito bem, meus amigos, nós temos que encerrar. E eu trouxe esses casos ilustrativos da medicina da alma, da medicina espírita, eu diria, para que a gente tenha ideia dessas questões ligadas ao arrependimento, a ideia que vem depois, que é algum sofrimento, alguma expiação em graus os mais variáveis, e ele também, como os demais casos, são todos de crianças, nós viveremos no sentido de que eles um dia possam concorrer para o bem-estar das pessoas, reparando as dificuldades que geraram, independente para quem, porque o que importa não é que se dirija de volta o benefício para quem nós eventualmente tenhamos prejudicado. O que importa é o movimento interno da alma imortal no sentido da sua recuperação, no sentido da sua adequação definitiva às leis de Deus. Vocês podem pensar, este tema é inesgotável e nós em uma hora e alguns minutos gostaríamos de ter trazido algumas reflexões mais simples. Muitíssimo obrigado a todos vocês e que tenhamos uma bela continuidade entre hoje à tarde e amanhã de manhã. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.